iniciando mais uma apresentação do demonstrativo de resultado e a própria apresentação da empresa. E hoje nós falaremos da empresa chamada Porto Seguro. A empresa Porto Seguro é uma empresa de seguros. Ela é uma empresa privada e está empregada em todo o território nacional e abrange todos os tipos de seguro, tanto seguro de vida como de veículos, imóveis, e não está apenas no setor de seguros. Dentro do demonstrativo de resultados, eu irei mostrar mais especificamente em que outros pontos a Porto Seguro tem atuado. Mesmo que seja uma pequena parcela da sua empresa, ela está obtendo grandes resultados. Para quem não sabe, as empresas que são seguradoras são uma das empresas mais lucrativas aqui no Brasil. Pois se você pensar, a gente está pagando por um seguro que a gente torce para não usar, como seguro de vida, seguro de acidente contra veículo, acidente com o nosso imóvel. Então, a gente paga e espera nunca precisar usar. Por isso, uma empresa de seguros é muito rentável. Lógico, quando há períodos de crise, como aconteceu em 2020 e 2021, há muitos sinistros e a perda é inevitável. Mas vamos ver como isso se refletiu no primeiro trimestre de 2023. Já dentro do demonstrativo de resultado do primeiro trimestre, aqui em receita já podemos ver que no primeiro trimestre de 2023, ela obteve um aumento de 26,5% referente ao primeiro trimestre de 2022. Dentro de lucratividade e rentabilidade, podemos ver que o lucro líquido no primeiro trimestre de 2023 foi muito superior ao primeiro trimestre de 2022. Apesar da rentabilidade não ter sido uma das maiores, ainda assim superou o primeiro trimestre de 2022. Como falei anteriormente, a Porto Seguro oferece seguros de saúde e, infelizmente, por conta do vírus do C19, desde 2020 a 2022, o acionamento de seguro por saúde foi muito grande. Você pode ver que desde o primeiro trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2023, esse índice vem crescendo. E se compararmos o primeiro trimestre de 2022 até o período atual, houve um crescimento desse acionamento de 16%. Como eu falei, o Porto Seguro não atua só em seguros, mas existe o Porto Bank, que é como se fosse um pequeno banco do Porto Seguro, onde a expansão da sua base de clientes vem aumentando cada vez mais. E os clientes captados são com baixo risco. O que significa isso? Que por mais que eles contratem um seguro, a previsibilidade de acionar esse seguro é baixa. Isso é bom para a empresa, que ela mantém o capital por mais tempo dentro do seu caixa e seus investimentos, conseguindo rentabilizar com seus investimentos individuais. E a receita dessa modalidade é mais de R$ 1 bilhão. Isso no primeiro trimestre. Falando no desempenho das aplicações financeiras do Porto Seguro, ela teve uma rentabilidade de 2,58%, que representa 79% do CDI. Não é uma rentabilidade tão atrativa, porém, como estamos falando de uma empresa de seguros, ela precisa ter seu capital muito mais seguro e com uma liquidez muito alta, tendo em vista que se seus clientes acionarem o sinistro, sendo de imóvel, veículo, até de saúde, ela precisa da agilidade para sanar aquele problema. Bom, nos principais destaques do primeiro trimestre de 2023, a empresa continuou com sua estratégia de crescimento sustentável, expandindo seus negócios e suas receitas. Apesar do setor macroeconômico de seguros estar um pouco problemática no momento e, nos últimos anos, a empresa vem crescendo a passos curtos, mas tendo bons resultados se observarmos o cenário macroeconômico atual. Como o Porto Seguro também oferece linhas de crédito, tanto de empréstimo como cartão de crédito, isso trouxe uma lucratividade, no caso, uma receita de R$ 708 milhões, que desse montante representa os cartões de crédito 3 milhões e os financiamentos 122 milhões de reais. E se pegarmos o crescimento da carteira de crédito e compararmos o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, houve um aumento de mais de 22%. Isso para uma empresa do porte da Porto Seguro é um valor muito grande. Os serviços de consórcio da Porto Bank também cresceu com uma receita de 165 milhões de reais, com um total de contratos ativos de mais de 240 mil clientes. Se botarmos esse crescimento de receita em percentual no consórcio, isso representa mais de 23% de valorização entre o primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023. Ainda não chegamos na parte onde eu demonstro o comportamento do gráfico perante o resultado do primeiro trimestre. Mas se olharmos esse gráfico aqui do desempenho do Porto Seguro, desde seu IPO comparado com o índice Ibovespa, podemos ver que o Porto Seguro se valorizou 653% desde novembro de 2004 até março de 2023, contra apenas uma valorização
de 324% do Ibovespa, mostrando que sim, além da empresa Porto Seguro, no setor de seguros, é uma excelente opção, tanto para valorização como para rentabilidade. Mas isso eu mostrarei nos indicadores de valuation após o comportamento do gráfico nesse trimestre. Olhando o comportamento do gráfico da Porto Seguro numa janela de um ano, podemos ver que sim, ele obteve um aumento de 2% nesse período, com um crescimento de maio de 2022 até maio de 2023 de 10%, saindo de R$ 20,38 para R$ 22,50. Se pegarmos o gráfico da Porto Seguro e vermos o comportamento depois do resultado do primeiro trimestre, podemos ver que, infelizmente, a cotação teve um reflexo negativo, tendo em vista que em janeiro de 2023, ao final de abril, ela sim teve um aumento de 8%, mas ela desceu de um aumento de 22%. Isso os investidores prevendo que poderia haver um resultado negativo no balanço trimestral, tendo em vista os acionamentos de sinistralidade dessa empresa. E do final de abril até a data de hoje, o papel caiu mais de 9%. Saindo de R$ 25,13 para R$ 22,86. Bom, a cotação sofreu, porém investidores que focam no longo prazo não se importam tanto com o gráfico. Sim, preço é importante, porque nós não compraremos empresas caras. Se vermos por esse lado, houve uma queda de quase 10% na cotação. Isso você pode pensar que você pode ter perdido 10% do seu patrimônio investido em Porto Seguro. Por outro lado, há quem pense, eu irei comprar ações da Porto Seguro com 10% de desconto. E é isso que eu estou enxergando. Conseguirei comprar uma quantidade maior de ações com o mesmo valor que eu aportaria anteriormente. Para você fugir desse compra caro, compra barato, a gente tem que ir para uma análise fundamentalista, que é onde conseguimos ver os indicadores de valuation, endividamento e rentabilidade dessa empresa. Aqui conseguimos ver que o dividend yield do último ano de Porto Seguro foi apenas de 3,1%, onde seu preço sobre lucro, que representa há quanto tempo a gente levaria para obter nosso investimento, está em 11,44. E seu preço sobre o valor patrimonial está 1,36. Os indicadores de endividamento, como você pode ver, isso aqui está negativo. Se está negativo é porque tem dinheiro em caixa. Esse número negativo é normal para empresas que têm dinheiro em caixa, como seguradoras, bancos, algumas construtoras. Aqui, indicadores de rentabilidade, podemos ver que ele está numa métrica boa, acima de 10%. E se puxarmos o histórico desses indicadores, aqui com o histórico do Porto Seguro dos últimos 6 anos, podemos ver que o seu dividend yield ele é um pouco volátil, mas isso é normal. Se a gente puxar a média do dividend yield, nós encontramos uma média de 5,24% ao ano, onde teve seu pagamento máximo em 2021 com 12% de dividend yield. E sua mínima paga foi em 2019, 3,38%. A média do PL, que é o preço sobre lucro, e demonstra em quanto tempo a gente teria o retorno do nosso investimento, podemos ver que a média é de 10 anos, um PL de 10,86. O indicador de endividamento, como você pode ver, sempre foi negativo. Significa que ela sempre teve dinheiro em caixa, e isso praticamente é obrigatório para uma empresa de seguro. Ela tem que ter o dinheiro em caixa para sanar os sinistros que os clientes forem acionando. E aqui no indicador de rentabilidade, você pode ver que sempre esteve acima de 10%. Isso dá muita segurança para o investidor que busca empresas com alta rentabilidade. Além de ser um setor seguro, a Porto Seguro é uma empresa que demonstra, através de seus indicadores, seus demonstrativos de resultado, que sim, é uma empresa confiável, que dá resultado e distribui o lucro para os seus acionistas. E que lucro é esse? Agora a gente vai ver quantos por cento a Porto Seguro tem distribuído para os seus acionistas nos últimos anos. Aqui dentro do payout da Porto Seguro, podemos ver que no ano de 2022, ela distribuiu quase 40% do seu lucro líquido para os acionistas. E em 2022, ela teve um lucro líquido total de 1 bilhão 134 milhões e distribuiu como proventos para os seus acionistas mais de 450 milhões. Se pegarmos a média de pagamento da Porto Seguro nos últimos 5 anos, representa quase 48%. E se pegarmos numa janela de 10 anos, a gente pode ver que a média subiu para 51%. Mas essa média subiu por conta dessa distribuição de 111%, que foi um fato isolado em 2018. Depois daí, a Porto Seguro não distribuiu mais que 54% de seu
lucro líquido como proventos para os seus acionistas. Aqui na distribuição de dividendos da Porto Seguro, podemos ver que há pagamentos recorrentes todos os anos. O pagamento, em média, é a cada 6 meses, uma distribuição anual de 2 vezes. O último pagamento de Porto Seguro foi no dia 11/4, que foi o valor de 62 centavos por ação. E você pode ver que ele já projetou um próximo pagamento para 31 de dezembro de 2023, onde tem sua data com em 31 de outubro. Então você já pode se programar para comprar ações dessa empresa até o dia 31 de outubro e receber um dividendo por ação de 8 centavos em 31/12/2023. Como você pode ver, a Porto Seguro é uma empresa que distribui recorrentemente seus dividendos para os seus acionistas. Ela tem bons resultados. O payout dela está na média 50%. Isso é bom, que mantém um nível de segurança para o caixa da empresa. Essa empresa eu tenho em carteira. Como eu sempre digo, eu busco empresas perenes e que distribuem bons dividendos. Como ela se enquadra nesses pré-requisitos, eu tenho ela em carteira. E como eu faço o meu preço teto para essa empresa? É o que iremos ver agora. Através dessa planilha, eu consigo ver os pagamentos totais dos últimos 8 anos, onde eu encontro o meu preço teto através dos pagamentos dos últimos anos. E como eu faço isso? Primeiro, eu traço uma média dos pagamentos dos anos anteriores. E a média do pagamento é R$ 2,09, como você pode ver aqui na fórmula dos últimos 8 anos, R$ 2,09. E eu encontro um preço teto de R$ 34,91. E como eu encontro esse preço teto? Com uma calculadora em mãos, você vai multiplicar 100, que é o fator porcentagem, vezes a média de recebimento de dividendos dos últimos anos, que é R$ 2,09. Com o resultado, você dividirá pela porcentagem que você busca receber ao ano. No meu caso, eu busco no mínimo 6% de dividend yield anual. Logo, eu terei que dividir esse total por 6 e encontrarei meu preço teto de R$ 34,91. Qual o preço atual de Porto Seguro? R$ 22,87. Desse preço atual para o meu preço teto, quanto eu terei de ganho de capital caso a cotação chegue ao meu preço teto? Você teria um ganho de capital de mais de 52%. Se você estabelecer seu preço médio em R$ 22,87, até seu preço teto, serão 52% de valorização do patrimônio investido em Porto Seguro. E sem dúvida você receberia muito mais que 6% de dividend yield anual, se você estabelecer esse preço teto comprando nos R$ 22,87, que é o preço atual. A empresa Porto Seguro é uma excelente empresa. Está num setor perene e, como empresa, demonstra bons resultados. Não teve um resultado tão bom assim no primeiro trimestre, apesar do resultado do primeiro trimestre de 2023 ter sido superior ao primeiro trimestre de 2022, 2021 e 2020. Ainda assim, há muito espaço para um crescimento da receita da Porto Seguro. Infelizmente, a cotação sofreu um pouco por conta desse resultado que não foi o esperado pelo mercado. Porém, lembrando, quem busca independência financeira e renda passiva mensal, quanto maior sua quantidade de ações de determinada empresa, maior é o volume de dividendo recebido. Então, não se importe tanto com cotação. Lógico, se estiver dentro do seu preço teto, você continue comprando. E quanto mais o valor da cota cai, o valor da ação cai, você tem a oportunidade de comprar uma quantidade maior com o mesmo volume de dinheiro. A Porto Seguro está na minha carteira acionária e eu continuo comprando ela porque o meu preço teto não foi atingido ainda e a minha quantidade de ações para essa empresa ainda não chegou no seu volume máximo. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, isso é o que eu faço com o meu dinheiro. E o que eu faço com o meu dinheiro é investir em boas empresas pagadoras de dividendos, focando na minha aposentadoria dentro da Bolsa de Valores, buscando a liberdade financeira. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar conhecimento financeiro e do mundo dos investimentos até você.